Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão e eu vou falar com você sobre grupos sanguíneos. Essa aula é voltada para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E quais são os objetivos desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, pudesse compreender o sistema ABO e RH. Quando a gente fala assim, olha, a pessoa é sangue A positivo, A negativo, AB negativo, O negativo, enfim, é isso que eu gostaria que você compreendesse. E também que você possa perceber como que esse sistema ABO e o sistema RH, eles representam um exemplo de hereditariedade, eles estão relacionados, então, aí com as leis de Mendel. O que seriam esses grupos sanguíneos? Os grupos sanguíneos, eles são compostos por sistemas de classificação sanguínea, né? E esses sistemas de classificação sanguínea em humanos, eles seguem os padrões de herança de acordo com os mostrados por Mendel. Então, nós temos sistemas de classificação, né? Quando a gente vai classificar um tipo de sangue, se o sangue é desse tipo ou de outro, existem dois sistemas básicos que são os sistemas ABO e RH, que vamos ver agorinha mesmo. Então, esses dois sistemas de classificação sanguínea, o sistema ABO e RH, eles são determinados pela presença ou ausência de certos tipos de proteínas expressas na superfície das hemácias. O que é hemácia primeiro, professor? Vamos lembrar aqui. Hemácia é uma célula que tem no nosso sangue, em grande quantidade. O nosso sangue só é vermelho por causa das hemácias e do conteúdo que tem dentro delas. Então, e essas hemácias, elas têm um papel importantíssimo, que é levar o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então, as hemácias são células que não têm núcleo, e isso é importante porque aí cabe mais oxigênio dentro dela, é uma ideia razoável. E essas hemácias, então, passando por todo o sangue, vão levar oxigênio para todas as células, tá? Então, essa é a principal ideia de hemácia aí, são células. E aqui está falando que o sistema ABO e o RH, eles são determinados por haver na superfície dessas hemácias, do lado de fora delas, ter ou não certas proteínas, ok? Vamos começar falando aqui do sistema ABO. O sistema ABO é a seguinte ideia. Envolve a presença ou ausência das proteínas A e B. Então, quando a gente fala em sistema ABO, tem dois tipos de proteínas que vão ajudar a gente a classificar o sangue. Essas proteínas estão lá, ó, do lado de fora da hemácia, agarrado na superfície da hemácia, tá? É a proteína A e proteína B. Aí a gente vai ver daqui a pouco como é que isso funciona. Já o sistema RH, agora falando do sistema RH, ele vai envolver a presença ou ausência de uma única proteína, que é o fator RH, ok? Então, se tiver o fator RH é uma ideia, se não tiver é outra ideia. Então, aqui basicamente, a classificação sanguínea, ela é toda baseada em ter ou não certos tipos de proteínas na superfície das hemácias. Vamos falar agora especificamente do sistema ABO e detalhar um pouco mais o sistema ABO. Esse sistema ele determina 4 tipos diferentes de sangue, onde hemácias que têm proteína A na sua superfície vão gerar o sangue do tipo A. Então, a pessoa que tem o sangue do tipo A, ela tem proteína chamada proteína A na superfície da hemácia dela. Simples assim, proteína A então é tipo A. Hemácias que têm proteína B na sua superfície vão ser então aquelas pessoas que têm o tipo sanguíneo B, só tem proteína B na superfície da hemácia dela. Beleza, sangue do tipo B. Já que existem algumas hemácias, né, aliás, mentira, existem pessoas que as hemácias dela têm tanta proteína A quanto a proteína B na superfície. Então o que vai acontecer? A pessoa vai ter o sangue AB, simples assim. E quem não tem nenhum tipo de proteína, nem A nem B, na superfície das hemácias? Se não tiver nem proteína A e nem proteína B na superfície da hemácia daquela pessoa, significa que ela tem o sangue do tipo O. Então, o sangue do tipo O é a ausência dessas proteínas nas hemácias das pessoas, ok? Bom, eu fiz um esquema para representar isso, e aqui eu usei a seguinte ideia de
representação, tá? Para as proteínas na superfície da hemácia. Eu vou usar aqui o triângulo verde para representar a proteína A e o quadrado amarelo para representar a proteína B. Se a cor não estiver muito clara, saiba que o triângulo é proteína A e o quadrado proteína B. Vamos ver umas hemácias aqui. Eu desenhei a hemácia aqui de rosinha, só para lembrar que a hemácia é vermelha, só que eu coloquei mais claro para ficar com uma nitidez melhor. E repare então que nessa primeira hemácia aqui, ó, deixa eu pegar aqui um pincelzinho para eu ir apontando para vocês. Então tá aqui, essa primeira hemácia aqui, ó. Ela tem na superfície dela, olha aqui, olha, um tipo de proteína, que eu falei que o triângulo ia representar a proteína A. Se ela tem proteínas A na superfície dela, então essa pessoa tem um grupo sanguíneo A. Maravilha, simples assim. Vamos ver agora a hemácia de baixo. Olha essa hemácia de baixo aqui, ó. Agora ela tem os quadradinhos na superfície. Eu estou representando a proteína B como se fossem quadradinhos, tá? Não é que a vida real é isso, não. As proteínas têm um formato mais complexo. É uma representação em que eu estou mostrando um quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho representa a proteína B. Portanto, a pessoa que tem essas hemácias no sangue dela, ela então é uma pessoa do grupo sanguíneo B. Então ela tem o sangue do tipo B. Ok? Bola para frente. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui de hemácia. Olha essa hemácia aqui, ó. Tá cheio de proteína aqui na superfície dessa hemácia. Nós temos nessa hemácia aqui, ó, proteínas do tipo A e também temos proteínas do tipo B. Tem tanto o triângulozinho quanto o quadrado aqui, ó. Então, tem proteína A e proteína B na superfície dessa hemácia. Portanto, qual é o tipo sanguíneo dessa pessoa? O grupo sanguíneo AB. E temos esse último exemplo aqui, ó, uma hemácia que não tem nenhuma dessas duas proteínas na superfície, nem A nem B. Se não tem nenhuma das duas proteínas, é o grupo sanguíneo do tipo O, ok? Essa é a ideia aí dos grupos sanguíneos do ponto de vista de ter ou não proteínas na superfície das hemácias das pessoas. Como que a gente vê isso geneticamente, né? Bom, toda proteína que existe no organismo humano, ela é codificada por genes no nosso DNA. Os genes são aqueles pontos do DNA, né, aquelas sequências, aqueles códigos do DNA que vão ser a leitura para produzir proteínas. Então, a proteína A, que pode estar na superfície da hemácia, e a proteína B, que pode estar na superfície da hemácia, existem genes que codificam elas, para que elas sejam produzidas. E aí entra essa ideia aqui. E como esses genes são representados no papel, na genética, para a gente falar do tipo sanguíneo? A gente representa esses genes pela letra I aqui, ó. Então, a letra I vai representar esses genes. Então, nós vamos usar a letra I para fazer essas relações aí a partir de agora, ok? Vamos ver isso então. Estes genes estão na forma de 3 alelos. Lembrando que I representa as proteínas, que vai representar essas proteínas, ou A ou B. Agora, como é que eu vou diferenciar se esse I é de uma proteína A, se é de uma proteína B, ou se é de não ter proteína nenhuma? Vamos ver aqui, ó. Vai ter esses 3 alelos, IA, IB e um I minúsculo. Lembra lá da lei de Mendel e que a gente viu que as letras maiúsculas vão representar os genes que são dominantes, que vão dominar sobre as outras características. O IA, ele está dizendo então, vamos colocar aqui, ó, o IA. O IA codifica a proteína A. Aí tem esse Azinho aí, né? É um A maiúsculo, mas o I que representa o gene em si. E o A é o tipo do gene, que é o IA, que codifica a proteína A. O IB também é um I maiúsculo. Vai reparando isso. O IA e o IB é um I maiúsculo. O IB vai codificar a proteína B. Beleza, é um código genético lá que vai fazer com que produza aquela proteína da hemácia. E o I minúsculo representa, lembrando que as letras minúsculas representam genes recessivos, que não dominam. O I minúsculo, ele não vai trazer informação de nenhuma proteína. Quer dizer, aquele gene ali, ele não vai fazer com que produza nenhuma proteína. Essa é a ideia aqui, ok?
Vamos lá. Os alelos IA e IB, só lembrando aqui, quando eu falo de alelo, eu estou falando de genes que estão pareados um com o outro, ok? Em 2 cromossomos que fazem pares. Os alelos, esses genes alelos, tá? Eu ainda estou falando de genes, IA e IB, são dominantes em relação ao alelo I, ok? Então, se eu tiver um IA e um I minúsculo, o IA vai predominar sobre o I minúsculo, ou seja, o código que faz produzir a proteína A, ele é dominante sobre o código que não faz proteína nenhuma. E o código do IB também é dominante também sobre o outro código, que não produz proteína, né? Só que entre o IA e o IB, ó, entre eles não tem dominância. Um não domina o outro. E aí a gente vai entender que isso é que faz existir o sangue do tipo AB. Vamos ver aqui, ó. Como é que seria o genótipo, então, do sangue do tipo A? Se você tiver naquele indivíduo, geneticamente falando agora, ok? Um par de cromossomos homólogos, cujos genes que determinam qual proteína vai ser produzida, se ele tiver isso aqui, ó, IA, bom, só tem jeito de produzir proteína A ali, não é verdade? O IA não é o código que vai fazer produzir proteína A, então aquela pessoa vai ter o sangue do tipo A. Mas se tiver também o IA, Izinho, a gente fala Izinho, que é o I minúsculo, como o IA, olha, eu estou falando devagar para você entender, o IA domina sobre o I minúsculo. Lembra que os dominantes sempre são representados por letras maiúsculas, por isso o I maiúsculo. Como o IA domina sobre o Izinho, a pessoa que tem esse código aqui no DNA dela, ela também vai ter sangue do tipo A, porque o A domina sobre o Izinho. A mesma coisa para o IB agora aqui embaixo, ó, vamos ver, ó, IB e IB. Bom, a pessoa que tem esse par de genes que só codifica proteína B, não tem outro jeito. Vai ser proteína B que vai ser produzida na célula daquela pessoa, na hemácia dela. E se ela tiver o IBIzinho, mais uma vez, o IB, ele domina sobre o Izinho. Então, essas duas características, esses 2 genótipos que a gente fala, né? Genótipo, tipo de genes, né? Esse tipo de gene aqui vai definir o sangue do tipo B. E agora, e se eu tiver o IA com o IB? Tá aqui, ó. IA e IB. Um não domina sobre o outro. Ele só consegue dominar sobre o Izinho. Como um não domina sobre o outro, aí vai existir o sangue do tipo AB. Por quê? A célula daquele indivíduo vai produzir tanto a proteína A quanto a proteína B. Então, a gente vai ter a pessoa com sangue do tipo AB. E, finalmente, a única forma de ter a pessoa do sangue do tipo O é não ter nem IA e nem IB presente. Tem que ter somente Izinho. Então, se eu tiver aqui um par de genes naquela pessoa, genes alelos, genes que estão pareados, né, que tem a ver com as mesmas características, que tem a ver com o tipo sanguíneo, com o sistema BO, só se for Izinho e Izinho, que são 2 códigos que não codificam proteína nenhuma, então você vai ter o sangue do tipo O, ok? Essa é a ideia aí do sistema ABO. E o sistema RH? A gente costuma falar assim, meu sangue é O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo, B negativo. Essa história de positivo e negativo é uma forma simplificada de falar, mais rápido, mas você poderia falar assim, meu sangue é AB, RH negativo ou RH positivo. Então você está falando do sistema RH, quando você fala que é positivo ou negativo. E o que define o sistema RH, o tipo sanguíneo através desse sistema? É a presença ou ausência de uma proteína sanguínea encontrada primariamente em macacos rezos. Olha só como é que escreve macaco rezos, olha. Opa, começa com RH. O cientista às vezes tem essas coisas assim, né? Deixa eu aproveitar alguma coisa ali que tem a ver, uma relação, e eu vou usar esse nome. Então o sistema RH é justamente por causa do nome desse macaco, onde foi identificado esse tipo de fator primeiro. Então o sistema RH por causa dos macacos rezos, onde foi descoberto.
E é isso que vai determinar se uma pessoa tem um sangue RH positivo ou negativo. A ideia é semelhante ao do sistema BO. Como você já viu aqui o do sistema BO, aqui eu vou tratar de uma forma mais tranquila. Aqui eu já desenhei aqui então 2 hemácias e o fator RH aqui então vai ser essa bolinha aqui, ó. Esse é o fator RH. Essa pessoa aqui tem uma hemácia que tem fator RH na superfície dessa hemácia. Portanto, essa pessoa é RH positivo. Eu não estou olhando aqui o sistema BO, tá? Ela pode ser A, B, O, tá? Mas além de ser do sangue do tipo A, B, AB ou O, ela também vai ser o quê? RH positivo. Positivo porque ela tem a proteína, ela tem o fator RH na sua hemácia. E a pessoa que é RH negativo, né? Tipo, eu sou A negativo, O negativo, isso significa que ela não tem aquela proteína lá, não tem proteína nenhuma aqui, né? Do fator RH, não está presente nessa hemácia. Ora, ela pode ter, não confunda o RH com a BO, tá? Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, se eu tiver aqui o triângulozinho, lembra que o triângulo é o sangue do tipo A? Só que eu não tenho o RH, então essa pessoa é o quê? A negativo. Ela não tem a bolinha. Mas e se ela tiver também a bolinha? Essa cor não ficou legal, não. Vou colocar de branco, tá? Se ela tiver também a bolinha, que é o mesmo do de cima, aí ela seria A negativo. Deixa eu dar uma apagadinha nessa parte. E se ela tiver, então, quadradinho. Quadradinho é o sangue B, não é? Nesse caso aqui, ela seria o quê? B negativo. E se além dela ter o quadradinho, ela ter lá a bolinha? B positivo, tá? Então, essa é a ideia do sistema RH aí. Bom. E qual seria o genótipo, então, agora falando da genética disso, né? Que a gente falou de proteínas expressas na superfície da hemácia para o sistema RH também. Mas e os genes, né, que codificam esse fator RH? A gente vai representar aí usando a letra R, onde, quando nós tivermos aí o RR, todos 2 maiúsculos, a gente está falando, então, de uma pessoa que o genótipo dela só codifica a possibilidade de ter o quê? Fator RH na superfície da hemácia. Então, vai ser positivo de qualquer jeito. E se ela tiver o Rzinho, lembra que Rzão sempre domina sobre o Rzinho? Por quê? Porque letras maiúsculas na genética indicam os genes dominantes, ok? Os alelos dominantes. E as letras minúsculas vão identificar os alelos recessivos, que não dominam, são dominados. Então, nesses 2 casos aqui, nós sempre vamos ter um sangue que vai ter o fator RH positivo. Como a gente vai ter RH negativo? Só se tiver os 2 Rzinhos minúsculos. Esses Rzinhos representam lá um código genético, tá, gente? Deixa claro que isso aqui é uma representação genética, né, de um código genético no DNA das pessoas. Só quando tiver Rzinho, ou seja, só quando tiver 2 genes alelos não dominantes, é que você vai ter um RH negativo. Não é à toa que o RH negativo, inclusive, ele é a minoria da população mundial, tá? O Rzinho e o Rzão, eles são num cruzamento, né? Quando você tem descendentes, eles vão dominar e por isso eles vão acabar sendo a maioria na população mesmo. Porque basta ter um único Rzão, ó, aqui ó, um único Rzão já vai definir se é RH positivo. E isso tem a ver com o fato, então, do RH negativo ser mais raro na população. Essa é a ideia de sistema RH e também a ideia que nós falamos de sistema ABO. E aí, usando o sistema ABO mais o sistema RH, que a gente define se o sangue é tal tipo, tipo A, negativo, B, positivo. Lembre sempre que quando a gente fala em negativo e positivo, a gente está falando do sistema RH. Quando a gente fala A, B, AB ou O, estamos falando do sistema ABO.
E nós falamos aí, né, do genótipo de que vai formar esses tipos sanguíneos e que eles estão associados ao sistema BO e RH e que isso está seguindo leis de Mendel, né? As relações de Mendel estão aqui incluídas nesses sistemas, nos grupos sanguíneos. Então, os grupos sanguíneos são um exemplo, uma ideia que você pode ter de como funciona a lei de Mendel, como a lei de Mendel foi importante para nós termos essas conclusões interessantes e descobrir tanto na ciência. Tá aí uma referência bibliográfica, a principal referência aí. E é isso que eu queria falar com você hoje. No mais, eu desejo a você bons estudos.